Então esse domingo, o domingo da ressurreição, estamos aqui para celebrar o acontecimento mais importante de todo o cristianismo, que é a ressurreição do Senhor. Mas eu quero compartilhar com vocês, uma palavra sobre as 7 declarações que Jesus fez lá na cruz. Quando Jesus foi crucificado, ele fez 7 declarações, e cada declaração dessa nos traz uma lição, nos traz um ensinamento. Primeira declaração que Jesus fez na cruz foi Lucas capítulo 23, verso 34. Se você tiver a sua Bíblia ou a sua Bíblia digital, se não, segue aqui no telão, estarão projetados os versículos. Primeira frase, primeira declaração que Jesus faz na cruz é: contudo Jesus dizia, vamos ler as palavras do Senhor? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas frases, elas estão em ordem cronológica, tá certo? Então, cada frase, ela segue, na cronologia da crucificação, a sua ordem exata. Então, a primeira frase que Jesus fala é sobre perdão. Porque o perdão é a maior marca de um cristão. Quando você perdoa, você está verdadeiramente sendo um imitador de Cristo. Quando alguém perdoa, está imitando aquele que perdoou aos que o crucificavam por ignorância. Jesus disse: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Nem os romanos, nem os judeus sabiam exatamente. Os judeus, na verdade, Jesus foi entregue aos romanos pelos judeus. Mas eles não entendiam o que Jesus tinha vindo fazer na terra. E achavam que estavam apenas silenciando a voz de um herege, de um blasfemo, de um revolucionário, de alguém que queria desmanchar o judaísmo da época com novos conceitos. Então eles não sabiam que estavam crucificando o Messias. Atos 3,17. Olha o que Paulo diz no seu discurso, no seu sermão, no sermão inaugural da igreja. Atos 3,17 é quando Pedro. Quando Pedro se levanta para trazer a primeira mensagem da igreja. E Pedro, se dirigindo àqueles judeus, ele diz: agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Então Pedro está dizendo: vocês não sabiam o que estavam fazendo, nem muito menos os romanos. Que frase, irmãos, maravilhosa essa que Jesus declara, a primeira declaração dele: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão é assombroso. O perdão cristão é algo que não tem palavras para se explicar. Como que alguém, no momento de maior dor, de maior sofrimento, de maior entrega, de maior renúncia, ainda declara: perdoa-lhes, Pai. Sabe, e isso tem que nos tocar, porque se somos pequenos cristos, nós temos que imitar o Senhor. Quando Estevão, por exemplo, foi apedrejado, ele imita Jesus nas palavras. Em Atos capítulo 7, verso 60, Atos capítulo 7, verso 60, olha o que Estevão diz com relação aos seus torturadores, aos seus algozes. Lembrando que Saulo estava lá, em pé, observando tudo. E Estevão diz: Senhor, não lhes imputes este pecado, não deposites na conta deles este pecado. Estevão estava imitando Jesus. Então o perdão não é opcional para um cristão.
Nós já temos o caminho do perdão aberto pelo Senhor. Então agora, irmãos, todo rancor, toda amargura, todo ressentimento, não há lugar mais no coração do cristão. Eu realmente estranho quando um cristão diz que odeia, porque o apóstolo João diz que quem odeia é um assassino, e os assassinos não herdarão o reino dos céus. E olha que vocês estão diante de alguém que tinha muita dificuldade em perdoar, até que eu entendi que eu fui perdoado abundantemente. Se eu fui perdoado abundantemente, eu também devo perdoar, porque eu sou um pequeno Cristo, eu sou um cristão, eu sou imitador do Senhor. Então não me resta opção senão perdoar. Então quem sabe alguém aqui está precisando ouvir as palavras do apóstolo Paulo, que esteve lá no apedrejamento de Estevão, mas ouviu Estevão dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. A Bíblia diz que as vestes dos que apedrejavam Estevão foram lançados aos pés de um jovem chamado Saulo. Eu tenho certeza que Saulo foi impactado com a morte de Estevão. E agora aos Efésios, olha o que ele escreve anos depois. Agora é outro homem. Saulo agora é Paulo. Antes, Efésios 4:32, antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo agora é um outro homem, porque ele foi alcançado pelo perdão. O perseguidor da igreja foi perdoado pelo Senhor. E a cada frase de Jesus nós vamos parar e vamos orar, tá? Eu não vou deixar para orar no final. Eu quero que a cada frase, a cada declaração de Jesus, a gente pare. Eu vou pedir para colocar a palavra-chave de cada declaração, e essa palavra agora é perdoe. Feche seus olhos. Talvez alguém aqui precisa imitar a Cristo no perdão. Talvez alguém aqui está agarrado a mágoa, ressentimento, rancor, ódio. Talvez alguém aqui tenha se agarrado a uma grande dívida de alguém para com você, alguém que está te devendo emocionalmente, talvez até financeiramente, mas as maiores dívidas que nos agarramos não é com relação a dinheiro, é com relação a emoções, sentimentos, situações que vivemos, traição, abandono, calúnia, abuso. Essas são as maiores dívidas que nós nos agarramos. Então agora eu te dou a oportunidade de, em alguns segundos, você liberar perdão. Perdão não é sentimento. Perdão é uma decisão. Então, assim como a primeira declaração de Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você agora vai dizer, eu, diz o seu nome, perdoo fulano de tal. Eu perdoo tal pessoa. Eu abro mão dos meus direitos com relação a essa pessoa. Se você não lembra de nada aí, peça para o Senhor te mostrar. Quem sabe exista, né? Nós não vamos forçar nada, mas quem sabe existe algo que o Senhor quer te mostrar nessa manhã com relação ao perdão. E você, como um pequeno Cristo, um imitador de Jesus, você vai abrir mão dos seus direitos e perdoar, porque esta é a marca maior de um cristão. Ok, pode abrir seus olhos. Vamos para a segunda declaração de Jesus na cruz. Lucas 23, 43 agora. Mais para frente um pouco. Jesus estava crucificado entre dois ladrões,
E há um deles, que a gente não sabe qual era o lado, inclusive as pessoas, não é? As pessoas querem dizer que era o ladrão da direita, certo? Mas a Bíblia não diz qual era o lado do ladrão que estava crucificado. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado entre dois, e um deles zombava do Senhor. Um deles dizia blasfêmias, impropérios contra o Senhor. E o outro dizia: não é possível que a gente aqui crucificado ainda seja capaz de dizer essas coisas horríveis contra este homem. E aí Jesus responde a este ladrão arrependido. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje, vamos ler essas palavras do Senhor? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Qual é o tempo que Jesus está dizendo? Hoje, diga hoje. E Jesus então completa: estarás comigo no paraíso. Isso significa salvação. Então eu posso entender que a salvação é hoje, que o tempo de Deus se chama hoje, que a oportunidade é hoje, meu querido. Talvez alguém aqui está adiando a entrega da sua vida ao Senhor. Talvez você está esperando alguma coisa. Eu não sei o que você está esperando, mas você não deveria esperar. Meu conselho é: recebe a oferta de perdão e de salvação hoje, porque o tempo de Deus é hoje. Aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos dá, porque não sabemos se essa oportunidade se repetirá. Quem garante que estará vivo daqui a 1 hora? Daqui a 15 minutos? Daqui a um dia? Mesmo jovens, mesmo pessoas com saúde. Então não podemos viver nessa ilusão de que, eu vou aproveitar mais um pouco, eu vou fazer a minha vontade mais um pouco, eu vou esticar mais um pouquinho, para depois eu entregar a minha vida a Jesus. Hebreus 3:7, o escritor aos Hebreus repete o salmo, um dos salmos tem essas palavras aqui. O Salmo 95 é repetido aqui pelo escritor aos Hebreus. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. Quem é que está falando? O Espírito Santo. Hoje, pare agora tudo. Feche seus olhos. Ouça o Espírito Santo, não Marcos. Porque eu não tenho poder para convencer nem para mudar ninguém. E nem quero fazer o papel do Espírito Santo. Mas ouça agora. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quem sabe você endureceu o seu coração por alguma coisa, por causa de alguma coisa. Um coração duro, às vezes, é por conta da incredulidade, às vezes por conta das situações difíceis que a gente já viveu. A amargura endurece o coração. As situações difíceis vão nos tornando não resilientes, não resistentes no bom sentido, mas as circunstâncias difíceis muitas vezes vão nos tornando endurecidos. As coisas ruins que acontecem na vida podem nos endurecer ao ponto de resistirmos o Espírito Santo. Mas o ladrão aproveitou a oportunidade que lhe foi dada, pela graça, pela misericórdia de Deus. Ele foi salvo no último momento. Eu sei que muitas pessoas, pode abrir os olhos agora, senão você dorme. Teve gente que aproveitou agora, né? Já que o pastor, né, pediu para eu fechar os olhos, deixa eu aproveitar aqui um pouquinho, né? É igual uma irmãzinha. Quando eu era criança, minha mãe, ela contava essa história para mim. Eu acho que a pastora Cléo sabe dessa história também, que tinha uma irmã que ia para a igreja dormir. E alguém perguntou a ela: ô irmã,
mas por que você vem para a igreja para dormir? Ela disse, porque é o melhor lugar para dormir. Na presença do Senhor. Então agora abra seus olhos e vamos lá. Foi no último momento. A Cristiane, ela, de vez em quando ela repete uma frase do pai dela, que diz o seguinte: é melhor escapar fedendo do que morrer cheirando. Certo? Esse ladrão escapou no último momento. No último. Nos pênaltis, né? A gente ouviu ontem uma história, né? Alguém dizendo, Senhor, eu já estou no segundo tempo, né, da partida. Por favor, me permita viver a prorrogação e os pênaltis ainda, né? Pois esse aqui, queridos, foi até os pênaltis. Mas foi salvo. O que é que isso nos mostra? A graça de Deus, que não é por merecimento. A gente tem muito disso, de merecer. Mas aqui, essa história do ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus está aqui quebrando o orgulho humano, quebrando a meritocracia humana. Eu sei que para outras coisas tem que ter mérito mesmo, tá? Eu acho que o Brasil está mal acostumado, né? É tudo no ajeitadinho, é tudo na facilidade, é o jeitinho brasileiro, né? Você tem que ter um padrinho, você tem que ter na minha época dizia, era um pistolão. Não é muito novo essa expressão não, né? Fulano tem um pistolão, ou seja, tem alguém de influência lá, mas o evangelho não é assim, amém? O evangelho é graça e misericórdia, amém, queridos? A compaixão de Jesus para com esse ladrão mostra o quê? Onde houver arrependimento e fé, ele está pronto para responder com perdão. Eu acredito que o meu pai, ele foi salvo nos últimos momentos. Ao que tudo indica, né? Cristiane, Abner, Adriel, minha irmã está aqui. A gente sabe o quanto que meu pai ouviu a mensagem do evangelho. Minha mãe foi uma mulher crente, orou por ele, mas faleceu e não viu ele salvo. Mas ao que tudo indica, pelo que nós vimos ali, nos últimos momentos dele, ele confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele, claro, poderia ter aproveitado, né? Porque não tem coisa melhor do que você entregar a sua vida a Jesus quando criança, quando pré-adolescente, quando adolescente. Por quê? Porque você vai viver uma vida toda na presença de Deus. É muito gostoso isso. Eu converti com 13 anos, nunca me desviei. Então é claro que é muito melhor do que alguém que viveu 92 anos e se converteu no final do final do final. Mas quando falamos de salvação, a graça, quando opera, não é por merecimento. É quando alguém se arrepende e crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Confessa com os seus lábios e crê no coração. A Bíblia diz que essa pessoa é salva. Então, queridos, o que é a graça? A graça aqui é, o ladrão não merecia o paraíso, mas o paraíso lhe foi dado. E o que é misericórdia? Ele merecia o inferno e ele foi poupado do inferno. Então graça é receber o que ele não merecia, e misericórdia é não receber o que merecia. Vamos dizer? Para você nunca mais esquecer a diferença entre graça e misericórdia, diga: graça é receber o que eu não mereço, e misericórdia é eu não receber o que mereço. Então Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não estarás no inferno. Então ali é graça e misericórdia. Estarás comigo no paraíso, graça. Não estarás no inferno, misericórdia. Então o tempo de Deus se chama hoje. Então, sabemos de alguém que se converteu estando às portas da morte, para que ninguém se desespere. Mas é só um caso, para que ninguém se confie. Vou ler de novo essa frase. Porque tem gente, né, que se aproveita da graça, da misericórdia. E o nome disso é libertinagem. É quando alguém fica se aproveitando da graça e da misericórdia de Deus. Vou ler de novo. Sabemos de um caso de alguém que se converteu estando às portas da morte, para que ninguém se desespere. Mas é somente um caso, para que ninguém se confie.
Então eu te convido hoje, você que entrou por aquela porta, sem a certeza da salvação, eu te convido hoje, nesse domingo de Páscoa, nesse domingo de ressurreição, para você entregar a sua vida a Jesus. E o hoje vai acontecer na tua vida. Amém? Vamos orar por isso? Coloca a frase aí para mim. Hoje é o dia. Não adie mais. Não procrastine mais. Agora é a hora. Entrega a tua vida a Jesus aí. Nem precisa de apelo. Só se chamar lá na frente. Não. Você pode ser salvo agora. Aí sentado em seu lugar. Feche seus olhos agora e clame. Clame pela salvação. Diga: Senhor Jesus, salva-me, perdoa-me. Eu quero ter certeza da vida eterna. E se você já é salvo, meu irmão, agora ore talvez por alguma área da sua vida que você está adiando. Uma entrega, uma renúncia, uma obediência. Então essa palavra é para todos. Para quem ainda não experimentou a salvação, agora mesmo ore e diga: Senhor, como tu perdoaste aquele homem na cruz, ao teu lado, perdoa-me. Senhor, me dá certeza da vida eterna. Se eu morrer hoje mesmo, eu estarei contigo eternamente. Se você já é salvo, então agora diga: Senhor, eu quero te obedecer hoje. Eu não quero adiar mais a obediência. Aquilo que o Senhor está pedindo de mim, talvez há dias, há semanas, meses, anos que o Senhor está pedindo isso, e eu estou resistindo. Então hoje é o dia de ouvir o Espírito Santo. Terceira frase de Jesus. João agora, Evangelho de João, capítulo 19, versos 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse. Então agora essa é a terceira declaração de Jesus na cruz. Mulher, apontando para sua mãe, Maria. Eis aí teu filho, apontando para João. E depois disse ao discípulo João: eis aí a tua mãe. Maria está presente no momento mais angustiante e doloroso. Imagine uma mãe, as mães que aqui estão. Você gestou aquela criança 9 meses em seu ventre, ela nasceu, você teve dores de parto, você amamentou, você viu ela dando os primeiros passos, falando as primeiras palavras, você a alimentou, a educou, viu ele crescendo, se tornou um pré-adolescente, um adolescente, um adulto, e agora você está vendo seu filho morto pelos soldados romanos da pior forma possível em uma cruz. Então a cena para Maria não foi uma cena fácil. Porque o seu bebê agora era o Messias crucificado. Então primeiro nós temos aqui, uma mãe, o amor de uma mãe. Então Maria é um exemplo de uma mãe que seguiu seu filho, não abandonou, até mesmo na hora da morte. Agora também nós temos um filho aqui. Jesus é um exemplo de filho. Ele era filho de... Ele era filho biológico de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo foi quem gerou Jesus. Cristo não foi gerado, tá? Cristo é o Filho eterno de Deus. Ele nunca foi criado, Ele nunca foi gerado. Ele existe eternamente. Gerado no ventre de Maria foi Jesus. O Cristo já existia. Apenas a forma humana do Cristo, que foi dado o nome dele, todo mundo tem nome, então o nome dele, humano, é Jesus. Mas é Jesus, o Cristo.
Jesus o ungido, Jesus o Messias. Mas nós temos aqui Jesus como filho de Maria, num momento de grande dor, de grande sofrimento, mas ele não esquece da mãe. Jesus, minutos atrás, perdoa o ladrão. Um pouquinho antes, Jesus perdoa os soldados romanos e os judeus. E agora, Jesus está olhando para sua mãe ao pé da cruz, ele em agonia, mas ele não esquece da sua mãe. A essas alturas, provavelmente Maria já era viúva. A gente não sabe onde os outros irmãos de Jesus estavam nessa hora aqui, porque Jesus teve outros irmãos, meio-irmãos, filhos de Maria com José. A Bíblia diz que Maria teve outros filhos, está nos evangelhos. Não sabemos onde eles estavam, mas nós temos aqui a garantia de Jesus encomendando a sua mãe nas mãos de João. João, cuide da minha mãe. Já pensou? Geralmente quando nós estamos passando por dor, por sofrimento, quando nós estamos, até mesmo uma dor de cabeça. Quando eu estou com dor de cabeça eu não consigo pensar em ninguém. Quem é assim comigo? Ou só sou eu, sou assim. Eu estou com uma dor de cabeça, eu digo, Cristiane, eu não consigo conversar agora, porque homem para dor é uma coisa séria, né? Mas imagina alguém com o corpo todo esfolado, uma coroa de espinhos cravada na sua testa, na sua cabeça. Ele já tinha sido chicoteado, flagelado. Não só foi chicote não, foi flagelo com pontas de osso e metal que cravaram na carne e arrancaram, crucificado pelas mãos e os pés. E ainda assim, este filho não esquece de sua mãe. O nome disso é honra. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Jesus, em grande dor, em sofrimento, em agonia, salvando o mundo. Ele estava ali para salvar o mundo, mas ele também pensou na solidão que sua mãe enfrentaria. Não sabemos dos outros filhos, mas ele diz, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Vocês sabem que Maria foi cuidada pelo apóstolo João. João, ele foi fiel a isso aqui. A tradição diz que Maria morreu em Éfeso. Cuidada pelo apóstolo João. Alguém na hora da morte que diz assim as últimas palavras e o outro que está ali diz, eu vou ser fiel, pode deixar. Mas voltando para Jesus, ele não esqueceu da sua obrigação como filho. Então no momento de maior batalha, porque ali tinha demônios e demônios cercando Jesus, não só soldados romanos, não só os judeus que estavam ali, mas ele não se esqueceu das coisas simples do lar. Jesus pensava mais nas tristezas dos outros do que nas suas. Primeira frase, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Segunda frase, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É só com relação aos outros. E a terceira, mãe, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Ou seja, as 3 primeiras frases de Jesus é com relação aos outros. Já pensou, irmãos? Comparado às nossas frases, vamos lá. Comparado às nossas orações. Vamos, eu quero mexer com você nessa manhã. Eu quero mexer comigo nessa manhã. Vamos lá, meus amigos, mais um pouquinho. Vamos.
Nossas orações muitas vezes são egocêntricas. Jesus está mostrando aqui que é possível sim, ainda que debaixo de dor, de pressão, as tristezas dos outros importarem. Efésios 6 diz isso, irmãos, repetindo Êxodo, os 10 mandamentos. Um dos 10 mandamentos é repetido pelo apóstolo Paulo em Efésios 6, 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem. Você quer ir bem? Ir bem significa o quê? Ir com saúde, ir com paz. O que mais? Ir com prosperidade, com abundância. O bem aqui engloba para que te vá bem e sejas de longa vida. Se você quer viver muito, então, o princípio da honra. Seu pai e sua mãe já morreu, então honre seu cônjuge. Honre seus filhos. Honre os primeiros. Quem são os primeiros? Os mais próximos, que geralmente são os que a gente honra menos. Não é? Eu, assim, agradeço por Cristiane, porque ela sempre foi uma pessoa, assim, de priorizar nós, de casa mesmo. Cristiane não é daquela assim, eu vou guardar essa louça para uma visita. Não. Vamos nós mesmo. Vamos nós comer nessa louça. Vamos tomar nessas taças chiques. Vamos honrar primeiro os que estão ali conosco no dia a dia. Porque a gente tem essa tendência de honrar quem é de fora, quem é visitante. Beleza, tudo bem, honre também. Mas quem temos que honrar? Aqueles que estão conosco. Eu tenho aprendido isso. Eu não fui ensinado a honra, certo? Eu não fui ensinado. Eu estou aprendendo a honra. Estou aprendendo a honrar a Cristiane, a pensar nela primeiro do que eu. Às vezes até em besteirinhas. Teve um dia desse que eu estava separando uns comprimidos e só tinha um. E aí eu fiquei, eu tomo ou dou a ela? Se eu tomar, eu vivo. Se ela tomar, eu não tomo e posso morrer. E aí? Não, eu vou. É melhor ela tomar do que eu. É melhor ela viver do que eu. Veja, é uma pequena coisa, é algo do dia a dia, mas que nós temos que aprender a honra, meus irmãos. O princípio da honra, o poder da honra, a recompensa que há na honra. Estão entendendo? Vamos orar por isso agora? Coloque aí, por favor. Eu coloquei honre seus pais, mas talvez seus pais já morreram, como eu falei. Eu não tenho mais pai e mãe. Depois que eu aprendi isso, eu tentei reverter algumas coisas. Já era adulto, né? Pelo menos com a minha mãe, eu creio que eu vivi esse princípio. Eu cuidei da minha mãe, né? Ela adoeceu, eu fazia os curativos, minha irmã estava em São Paulo, então eu fui para o hospital. Mas com o meu pai, eu confesso para vocês que foi muito mais desafiador aplicar este princípio aqui. Depois eu conto alguns detalhes, né? No encontro com Deus eu falo algumas coisas para os homens com relação a decidir honrar mesmo sem sentir vontade, mesmo sem você ter aquela inclinação natural, porque às vezes a criação que a gente recebeu, né, não foi uma criação correta, não é uma educação saudável, e aí você tem que se esforçar. Vamos orar. Você que tem pai e mãe, ou só tem pai, ou só tem mãe, ore agora. Mesmo que teu pai e tua mãe não seja uma pessoa que você ache que é boa, que é digna, mas a Bíblia não diz isso aqui. A Bíblia diz apenas honre. Honre seu pai e sua mãe. Você que não tem mais pai e mãe, ore pelo seu cônjuge agora, ore pelos seus filhos. Se os seus filhos já são casados, ore
pela sua nora, pelo seu genro, pelos seus netos. Senhor, nós seguimos o exemplo de Jesus, que mesmo na cruz, com tanta agonia, tanta dor, tanto sofrimento, mas Ele não se esquece de sua mãe. Coloca honra em nosso coração, Senhor, porque a recompensa, a tua palavra diz aqui, Senhor, que para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Vamos para a quarta frase agora, Mateus 27, 46. Vamos correr aqui, né? Por volta da hora 9, 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? 3 horas da tarde, estava se aproximando a hora da morte, o sofrimento estava no clímax, e Jesus faz, irmãos, o que eu considero a frase mais carregada de emoção, de dor. Esta frase aqui é a frase de alguém que estava levando os pecados do mundo sobre si. Todos os pecados da humanidade caíram sobre ele. Todas as doenças, todas as maldições, e a ira de Deus, o juiz, cai sobre Jesus nessa hora. Ele não deixou de ser Deus, que na cruz ele continuou, senão ele não tinha como salvar ninguém. Aqui era Deus Filho, abandonado por Deus Juiz, Elohim. A palavra Eli, Eli, é em aramaico. A língua de Jesus era aramaico. E Eli, Eli é a contração de Deus aí, de Deus. E Eli, Eli significa meu Deus. El é Deus e o I é meu Deus. Ele não diz meu Abba. Ele usa aqui o nome de Deus, genérico, Eli, Eloí, Elohim. Por quê? Porque Deus, como juiz, teve que virar as costas para Jesus. Sabe, eu fiquei pensando nisso. Que dor para Jesus foi essa? Ser abandonado por Deus. Por alguns instantes, separado. Por quê? Porque Deus é santo e Deus não poderia estar ali com Jesus, em comunhão com Ele. E aqui me abandonaste, é abandonar mesmo. É voltar as costas. Jesus se identificou com os nossos pecados, carregou sobre si todos os pecados da humanidade, todas as doenças, todas as maldições, e agora Deus vira as costas para ele. Não é compreensível às vezes com a mente humana, mas isso fala da justiça de Deus. Deus é tão puro, Deus é tão santo que não pode olhar para o pecado. A natureza santa de Deus não se mistura com o pecado. Por isso esta frase aqui. Então não é Abba, porque me desamparaste. Abba, ele fala na última declaração que a gente vai chegar já já. Pai, nas tuas mãos. Aqui é Abba. Na última frase é Abba. Mas nessa aqui não. Aqui é juiz. O juízo, a ira, a condenação, a sentença caiu sobre ele. Meus irmãos, nós não podemos tratar a cruz de qualquer forma, porque o preço foi muito, muito, muito. Eu passaria aqui o dia todo só dizendo muito, muito, muito alto. A obra de Jesus na cruz é de graça para nós, mas o preço que ele pagou não tem como a gente calcular. 2 Coríntios 5:21 diz que ele que não conheceu o pecado,
Veja aí, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, para que em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição, maldito de Deus, em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nessa hora a escuridão cobriu a terra. O relato dos evangelhos diz que houve trevas sobre a terra. Um eclipse solar aconteceu. Mais ou menos entre 12:00 e 3h da tarde. Símbolo da escuridão espiritual mais profunda que eu e você já estivemos nela. Para quem nasceu de novo, não estamos mais em escuridão. Mas para quem não nasceu de novo ainda, as 3 horas de escuridão sobre a terra simboliza a escuridão de um homem e de uma mulher sem Deus, cego, tateando, procurando o caminho, sem poder encontrar. Então, o grito de Jesus é o grito do abandono, a separação de Deus, porque Ele estava pagando a penalidade do pecado. Então, o pecado, gente, não é uma coisa qualquer. Às vezes a gente trata o pecado, uma mentirinha, mas foi uma mentira que crucificou Jesus na cruz. Só foi um pensamentozinho assim, meio torto. Lembre-se, foi o nosso pecado que fez Jesus pagar o preço na cruz e ser abandonado por Deus. Feche seus olhos agora. Vamos agradecer, porque Ele levou, Ele carregou sobre si o nosso pecado, a nossa dor, as nossas doenças, as nossas maldições. Agradeça agora. Essa quarta frase, Deus meu, por que me desamparaste, deve gerar em mim e em você um senso de gratidão. Agradeça: Senhor, era para eu estar lá. Quem era para ser crucificado era eu. Por que Barrabás foi salvo de última hora? Porque Barrabás era eu e você. A palavra Barrabás significa filho do pai. O nome do bandido que foi solto era eu e você. Jesus tomou o lugar de Barrabás, porque Barrabás não podia salvar ninguém, nem a ele mesmo. Alguém tinha que tomar o lugar, e esse alguém tinha que ser Deus e tinha que ser homem. Jesus satisfez essas condições. Vamos para a quinta frase agora. João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Sede física. Mas eu quero aqui reverter essa sede pela sede espiritual que Jesus tinha. Jesus tinha uma sede, sabe qual? Fazer a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Salvar os homens, salvar a humanidade. Qual era a sede de Jesus? Além da sede física, era a sede pelas pessoas. Então estamos usando aqui uma linguagem humana para descrever um sentimento de Deus. Eu posso dizer que no coração de Jesus existe um desejo, existe uma sede por vidas. É um anseio por relacionamento, queridos. Jesus não pode ser uma figura histórica apenas. Jesus não pode ser apenas o bom moço. As pessoas aí fora, não, ele foi um mártir. Ele não foi um mártir. Jesus foi um herói. Ele não foi um herói. Jesus foi um revolucionário. Também não. Jesus foi Deus. Jesus era Deus na cruz. Por quê? Porque queria um relacionamento com a humanidade. Porque o abismo tinha sido estabelecido e o homem não tinha condições de ir até Deus. Então a cruz foi levantada, mas a cruz depois foi baixada.
E quando a cruz foi baixada, era como se a ponte estivesse estabelecida. Agora os seres humanos podem ter um relacionamento com Deus. Jesus tinha sede de vidas, sede de relacionamento. Com a mulher samaritana isso está muito claro. Porque Jesus poderia ter ido por outra estrada, Jesus poderia ter ido por outro lugar, por outra rota. Mas Jesus diz assim para os discípulos: é necessário eu passar em Samaria. Por quê? Por que era necessário? Porque havia uma pessoa, diga, Jesus morreu por toda a humanidade. Mas Jesus morreu, bata assim, ó, por mim. Bate aí, ó. Porque às vezes, a humanidade, sim, foi por toda a humanidade. Potencialmente a salvação está disponível para toda a humanidade. Mas só quem é salvo? Quem crer, quem se apropria. A salvação está disponível, mas nem todos serão salvos. Só vai ser salvo quem se apropria do que Jesus fez. Então, a mulher samaritana, uma mulher samaritana com 5 maridos. Eu acho que Deus faz questão, irmãos, de algumas histórias acontecerem com detalhes, para dizer assim, olha, se uma mulher, porque as mulheres na sociedade já eram discriminadas, samaritanos, discriminado, e com 5 maridos, já tinha tido, né? Não é que ela tinha 5 ao mesmo tempo, já tinha tido 5 maridos, e o que tinha não era dela. A mulher samaritana então está me dizendo a mim e a você que qualquer um é alvo do amor, da misericórdia e da graça de Deus. E por causa dela, Jesus mudou todo o seu trajeto. Por quê? Porque ele tem sede, entre aspas, de vidas. Amém? Vamos orar por isso agora. Eu sei que eu estou indo um pouquinho mais rápido por conta do tempo, mas a gente já está terminando. Vamos orar nesse momento. Sede. Há uma sede no coração de Deus. E a sede no coração de Deus é o desejo de relacionar contigo. Ele quer te chamar de filho, de filha. Ele quer você, Ele quer seu coração. Ele quer relacionamento contigo. Você não pode passar um dia esquecido dele, porque Ele não se esquece de você. Porque todas as vezes que Ele olha para as suas mãos, está marcado nas suas mãos o nosso nome. Ele disse, ainda que uma mulher que amamenta se esquecesse da sua criança, do seu bebê, que é bem difícil, mas pode acontecer. Ele diz, eu não me esqueceria de ti. Estão gravados nas minhas mãos, e não só nas mãos, na sua lateral, nos seus pés, na sua fronte, porque o corpo glorificado de Jesus hoje, lá no céu, ainda conserva as marcas. Senhor, há uma sede no teu coração, e essa sede é de relacionar-se conosco. Que haja sede também em nós, Senhor. Sede por ti. Sede por caminhar contigo, Senhor. Amém. 6ª frase, João 19, verso 30 agora. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, deram vinagre para ele beber, misturado com fel, com mirra, diz algumas versões. Mas depois que ele toma aquela bebida, ele diz a frase, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Aqui nós temos a frase, o verbo grego, tetelestai. Tetelestai significa, foi concluído, foi terminado. Tudo que tinha que ser feito, foi feito. Olha para mim, a gente não acrescenta nada a obra da salvação. A gente quer dar a nossa contribuição, né? Porque o orgulho humano, vocês ouviram a palavra domingo passado? Eu ouvi também, muito forte. O orgulho humano quer ter a sua parcela, quer ter a sua contribuição. Não, eu fiz. Consumado aqui quebra o orgulho humano. Jesus está dizendo para mim e para você, apenas receba. Está terminado, está consumado, está finalizado. Remissão, redenção, expiação, propiciação, justificação, derrota de Satanás, promessas cumpridas, profecias cumpridas. O caminho para o Pai está aberto.
Eu não acrescento mais nada. Eu apenas vivo. Eu e Cristiane, há muitos anos atrás, fomos a um determinado lugar aqui no Nordeste. E quando chegamos lá, eram 2 quilômetros. Alguém aqui vai saber de onde eu estou falando. 2 quilômetros de uma subida. Paralelepípedos com pontas. Não era esses paralelepípedos normais. E eu vi pessoas subindo 2 quilômetros de joelhos. Joelhos esfolados, sangrando. Chegando lá em cima, quase mortos. Por quê? Porque eles achavam que com seus esforços, Deus iria atendê-los. Deus iria se compadecer. Deus vai ver meus joelhos sangrando, esfolados. E Deus vai responder: eu estou pagando aqui um voto. Eu estou pagando uma promessa. Ei, todos os votos e promessas, tetelestai, tudo foi cumprido em Jesus Cristo. Eu não estou aqui eximindo a responsabilidade humana, tá? Existe uma parte que nos cabe, mas primeiro é crer. Porque às vezes nós estamos vivendo com base no nosso esforço. Então você fica com isso: eu não mereço a bênção de Deus. Fulano é um filho privilegiado mais do que eu. As comparações são fruto de um falso evangelho, um falso entendimento. Está consumado, o grito de vitória. O preço foi pago. Os sacerdotes traziam a ovelha. No Antigo Testamento, eles traziam uma ovelha para o sacrifício. E sabe qual era a palavra que os servos usavam para dizer que o sacrifício tinha sido feito? Os servos diziam: tetelestai. Está terminado. Então, essa penúltima frase, né? Feche seus olhos e vamos agradecer. É mais uma frase de agradecimento. Agradeça porque tudo foi consumado na cruz do Calvário. Você hoje é filho, filha, que tem direitos, que tem deveres, claro, mas porque Jesus Cristo foi corajoso e foi até o fim. Deu a sua vida até o fim. Derramou a sua alma na morte até o fim. E a justiça de Deus foi satisfeita. Quer a gente admita isso, aceite ou não, a justiça de Deus foi satisfeita. Então, querido, o pior pecador que existe no planeta Terra, isso nos choca. Teve alguém que disse para mim: eu não aceito isso, pastor. Eu não aceito. Como é que um pior pecador do planeta Terra é perdoado? Eu digo: é para que todo orgulho humano caia por terra. Mas eu não aceito. Se fosse eu, não salvava. Eu disse: por isso que você não é Deus. E glória a Deus que você não é Deus. Porque se você fosse Deus, você era o diabo. Porque o diabo é assim, Deus não. Amém. E última frase, que na verdade a última e a penúltima estão talvez ali no mesmo momento. Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Abba. Aqui sim. Aqui o filho se entrega. Abba, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Ele entregou nas mãos do Pai. Temos aqui duas coisas para a gente finalizar, irmãos. Ninguém tomou a vida de Jesus. Ele entregou. Ah, foram os soldados romanos, foram os judeus. Não. João 10,17 ele diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou para reassumi-la. Glória a Deus. Não foram os romanos, não foram os judeus. Eles foram apenas os instrumentos. Mas quem deu a vida voluntariamente foi o próprio Senhor. E agora nós temos o próprio Estevão. Eu falei de Estevão na primeira frase e agora de novo. Atos 7:59. Enquanto apedrejavam Estevão, Estevão invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E a Bíblia diz que ele reclinou a cabeça. E a palavra reclinar é a mesma para encostar no travesseiro.
estava consumado. Então agora ele pode dizer: Pai, me recebe, eu estou agora entregue em tuas mãos. Amém? Vamos orar nesse momento, queridos, por essa última frase. Fique em pé e vamos orar, encerrando este culto também. Pode colocar a última. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É a palavra. Não, essa aí é da penúltima, né? Então deixa só o versículo. Eu acho que eu errei no slide. Deixa só o versículo, isso. Significa o quê? Entrega. Jesus estava dizendo, eu entrego. Minha vida está em tuas mãos. Feche seus olhos. O Senhor está hoje querendo também a tua entrega. Não mais, claro, para a salvação, porque está consumada a salvação. Mas a tua entrega significa que você está seguindo os passos de Jesus. A tua entrega significa que você está imitando o Senhor. A obediência e a renúncia, abrindo mão dos direitos, como já falamos, abrindo mão das mágoas, perdoando, pensando nos outros, tudo isso é entrega. Senhor, nessa manhã, encerramos essa palavra com o desafio da entrega. Pai, podemos te chamar de Pai, Abba. Abra sua boca e fale isso para Ele. Abba, Pai, Papai, Paizinho, a minha vida está em tuas mãos. Satanás e os demônios não podem me tocar enquanto eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente eu estou descansando. Abba, tu cuidas de mim. Tu cuidas dos detalhes da minha vida, da minha casa, da minha família, dos meus negócios. Tu cuidas das minhas emoções. Tu pastoreias a minha alma. Abba, eu entrego em tuas mãos a minha vida. Eu me rendo por completo. Senhor, nessa manhã, estamos aqui gratos pela cruz. E estamos aqui também, Senhor, surpreendidos pelo teu amor. E também estamos, Senhor, assombrados pelo poder da ressurreição. E porque o Senhor vive, nós vivemos. Vamos terminar. Levante suas mãos. Eu não vou fazer apelo, porque eu creio que o apelo já foi feito ao longo da mensagem. Mas se você quiser, agora no final, vou chamar os supervisores, eles vão se posicionar. E se você quiser entregar sua vida a Jesus, se você quiser se reconciliar